Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês como essa lei federal vem sendo desrespeitada pelo INSS. E o pior, vem recebendo endosso de alguns ministros. Eu estou falando para vocês sobre o desrespeito aos aposentados em relação a essa revisão previdenciária da vida toda. Do recurso extraordinário 12.76977, do tema 1102. Aproveitando o ensejo aqui, eu quero mostrar para vocês também que esse processo continua concluso para o julgamento no dia 20/3. Esperamos que seja julgado no dia 20/3. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é esta lei federal, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. É a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Lei esta que foi sancionada pelo presidente Lula. Isso mesmo, que é o presidente hoje. E que devia estar empenhando sobre essa revisão previdenciária da vida toda. Nós sabemos que não depende só do presidente, tem resistência também do Senado, resistência do Congresso Nacional e de outras entidades. Mas o presidente da República ele poderia falar alguma coisa, pelo menos, em benefício dos aposentados. Como vocês podem ver, essa lei traz prioridade ao acesso à justiça. Como vocês também já sabem, vários pedidos foram feitos dentro desse processo da revisão da vida toda, com pedido de cancelamento da suspensão dos processos em âmbito nacional, em especial para as pessoas acima de 80 anos e que estão acometidas de doença. E essas pessoas entraram com pedido de tutela antecipada e até a presente data eu não vi nenhuma manifestação no processo da revisão da vida toda a respeito dessas pessoas. Acredito que essas pessoas não tenham tido nenhum êxito a respeito desses pedidos. Agora, impressionante como o INSS vem desrespeitando essa lei federal e alguns ministros vêm endossando esse desrespeito do INSS. Inclusive ministros idosos também. Tudo bem, são ministros. Eles não precisam, eles não recebem um salário mínimo. Eles podem pagar cuidadores para fazer o que bem quiser. Mas esses ministros, inclusive nós temos o ministro Gilmar Mendes, que já é um idoso, o ministro Fux, o ministro Barroso, todos têm acima de 67 anos, Fux com 70, 71 e assim por diante. E esses ministros votaram contra os aposentados. Isso é impressionante. Só quem respeitou a sua categoria de aposentado, de idoso, foi o ministro Marco Aurélio, o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, a ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia. Esses respeitaram o Estatuto do Idoso. Mas o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux e o ministro Roberto Barroso vêm endossando a procrastinação do INSS. Como vocês podem ver aqui, o artigo 69 diz: aplica-se subsidiariamente às disposições desse capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contrarie os prazos previstos nessa lei. Esse procedimento sumário aqui que diz, isso aqui é um procedimento célere, ou seja, o processo deve andar com celeridade, com rapidez. E esses processos que versam sobre a revisão previdenciária da vida toda são de 2014. Ou seja, de celeridade aqui não tem nenhuma. Poderia fazer uma divisão? Aqueles que não têm idade tão alta como exige a lei, fazer em grupos. Vem aqui o artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa.
Isso aqui está na lei, mas isso não vem acontecendo. Porque esse processo da revisão da vida toda, ele foi jogado na mesma vala para todas as pessoas. Tanto aquele idoso, doente, que já passa de 80 anos, como aquele que tem menos de 60 anos, que também teve o direito à aposentadoria e tem o direito dessa revisão. Artigo 71. É assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. O parágrafo 1º diz: o interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. O parágrafo 2º diz o seguinte: a prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 anos. O parágrafo 3º diz: a prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, nos Estados e no Distrito Federal em relação ao serviço de assistência judiciária. O parágrafo 4º diz o seguinte: para o atendimento prioritário será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a distinção a pessoas idosas em local visível e caracteres legíveis. O parágrafo 5º diz o seguinte: dentre os processos de pessoas idosas, dar-se-á prioridade em especial aos das maiores de 80 anos. Ou seja, aquele que tem mais de 80 anos de idade, como vocês estão vendo aqui, tem prioridade em relação aos que têm menos idade. Mas é preciso essa prioridade. E isso não vem acontecendo. Como nós vimos, eu acompanho esse processo todos os dias e vários pedidos são feitos nesse processo de pessoas pedindo o cancelamento da suspensão dos processos que tramitam nos tribunais inferiores para que possa implementar a revisão de várias pessoas doentes, acometidas de doenças e que têm mais de 80 anos de idade. Pessoas que precisam. E o pior, como vocês sabem, esse recurso extraordinário, ele passou por 2 julgamentos, no plenário virtual e no plenário físico. Em ambos os plenários, 6 votos a favor dos aposentados e 5 contra. E sem falar que o STJ também julgou a favor dos aposentados. Ou seja, pelo menos essas pessoas que estão acometidas de doença, que já têm idade superior a 80 anos, deveria ser, como se diz, desbloqueados esses processos que foram bloqueados, que foram suspensos, para implementar para essas pessoas. Isso é desumano. Isso é um desrespeito total por essa lei federal que foi criada em 2003 e que ela só vale praticamente contra os órgãos particulares. Mas quando versa sobre os órgãos públicos, principalmente sobre o poder do Estado e o poder da União, essa lei virou letra morta. Isso é muito ruim, porque uma lei que não funciona, em vários dos planos, é um desrespeito à Constituição, é um desrespeito a essas pessoas que têm esse direito. Porque se foi criada essa lei, é porque essas pessoas têm esse direito. Senão o legislador não faria uma lei como essa. E o pior é que ninguém fala nada, o Congresso não fala nada, o Senado não fala nada,
os órgãos do governo federal não falam nada, o INSS fica procrastinando e os aposentados que precisam dessa revisão ficam esperando a míngua. É o que eu tenho para falar para vocês hoje sobre esse desrespeito, sobre essa procrastinação e sobre essa falta de empatia de alguns ministros que ficam esperando esse julgamento desses embargos de declaração, quando deveria ter rejeitado esses embargos de declaração. O STF poderia muito bem rejeitar esses embargos de declaração, como tem feito em outros processos. Rejeita os embargos de declaração e ponto. Pronto. Passou por todas as instâncias. Estão esperando o quê? Que esse processo seja anulado? Tudo aquilo que eles fizeram não valeu de nada? É o que eu tenho para falar para vocês. Se vocês gostarem do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu sou o Dr. Damasceno, eu sou mestre em Direitos Fundamentais Constitucional, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil e sou advogado aqui no estado de São Paulo há 24 anos. E faço vídeo jurídico em especial sobre os direitos das pessoas idosas. Inclusive, eu tenho centenas de vídeos sobre direitos da revisão da vida toda, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e assim por diante. Se gostou do vídeo, dê o seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho para vocês receberem também outras notificações, porque eu vou fazer vários vídeos sobre essa lei que versa sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Mostrar para vocês outros direitos que os idosos têm, que às vezes não sabem, e não sabem como procurar, onde procurar. Isso é importante vocês saberem. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.